Boa tarde a todos, mais uma vez, né, a plateia que nos assiste. É um grande prazer dividir, né, esta mesa com os colegas Cleber Ataíde, Leonardo Marcotúlio. Eu lhes dou, colegas, já os parabéns, né, pelas pesquisas que vocês vêm desenvolvendo nas suas instituições, numa rede de parceria muito produtiva, né, como se espera. Então, meus parabéns. Eu agradeço também imensamente à professora Uda Santiago por estar conosco na organização deste evento, e pela mediação, né, desta mesa hoje. Então, Uda, muitíssimo obrigada, né, por isso também, né. Vocês veem, Uda? Sim, Mari. Tá ótimo. Sim, tá ótimo. Pronto. Então, Uda é excelente professora, ela que me ensinou. Então, vamos lá. Bem, esse logotipo do NELP é a marca NELP, né, esse azul também, do brasão da Universidade Estadual de Feira de Santana, é inspirado na obra de Juraci Dória, né, na grande área dos sertões baianos, área de abrangência do NELP, né, muitos projetos desenvolvidos no âmbito do NELP são projetos com corpora da grande área do sertão baiano, não apenas, mas principalmente, né? Então, foi criado recentemente esse logotipo por Iago Guzmão, estudante de pós-graduação da UFES, em conversas, né, comigo, com a professora Zenaide Carneiro, com a professora Uda Santiago, e também Gutenberg Magalhães nos deu dicas, né, fantástico. Então, muito obrigada também, Guto, né, por isso. Então, esse é o logotipo, né, do NELP. Rosa das Rosas, né? Este evento, como todos sabem, faz parte de uma série de homenagens, né, à professora Rosa Virgínia Matos e Silva pelos seus 80 anos, que seriam completados agora em julho, né? E a professora Rosa, ela gostava muito do símbolo náutico, né, a rosa dos ventos, que tem também um significado místico, né, de boa sorte, né? Eu tenho certeza de que todos concordam comigo nisso. A professora Rosa nos trouxe bons ventos e nos trouxe sorte, né? Somos todos que convivemos com ela sortudos, né? E essas homenagens não são à toa, se devem não apenas ao grande nome que ela tem na linguística histórica, mas também a essa relação de amizades que ela foi capaz de fazer, né, que fez tão bem. E não por outra razão, eu resolvi, conversei até sobre isso com o Uda, na altura, fazer uma apresentação hoje, neste primeiro ciclo do NELP, trazendo o núcleo NELP, né? O que é o NELP, a equipe NELP, os produtos do NELP, né? E, sem dúvida, me parece que o maior produto na Universidade Estadual de Feira de Santana, inspirado pela professora Rosa Virgínia Matos e Silva, pela obra de professora Rosa, o principal produto é o NELP, né? Então, eu poderia trazer hoje resultados da minha dissertação de mestrado, orientada pela professora Rosa Virgínia, resultados da minha tese de doutorado, também por ela orientada, com a professora Ana Maria Martins, mas isso seriam apenas resultados de um trabalho individual. E eu gostaria hoje, sim, de trazer nesta apresentação essas informações gerais sobre o NELP, que é o maior produto, né? Eu me lembro de que, inspirado pela professora Rosa na UFES, né? Não apenas por ela, também pela professora Ilza Ribeiro, pelo professor Dante Lucchesi, mas também por ela, né? Então, por isso, esse tema e essa apresentação. Eu me lembro de que a professora Rosa, certa vez, na sala do Propor, lendo comigo o Flox Santoro, que o professor Américo Venâncio Lopes Machado Filho, grande nome da lexicografia histórica, editou, no âmbito, se não me engano, de seu doutoramento, ela lendo comigo me disse: Mariana, olha que trecho lindo do Flox Santoro. E, de fato, é um trecho lindo, né? O que é mais importante, né? Um frade perguntou a um monge velho
e de grande santidade, e disse-lhe, que é o que salva o homem, o nome ou a fama ou a obra que faz? E o monge velho respondeu e disse, a obra que faz. Então, sem dúvida, a professora Rosa nos deixou uma grande obra, e a sua obra inspirou tantas outras, como o NELP na UFES, né, do Departamento de Letras e Artes da UFES, né, e criado, né, pelas professoras doutoras Norma Lúcia Fernandes de Almeida e Zenaide de Oliveira Novaes Carneiro, né. As professoras Norma Almeida e Zenaide Carneiro têm o mesmo espírito associativo de professora Rosa, né. Sem dúvida, o NELP hoje é um grande núcleo, muito em razão desse espírito associativo e generoso que as professoras referidas têm. Então, elas criaram o NELP, né, em 98. Em 98, o NELP foi criado, né, pelas professoras Norma Lúcia Fernandes de Almeida e Zenaide de Oliveira Novaes Carneiro, em 1998, no Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana, a partir das pesquisas desenvolvidas no âmbito do projeto A Língua Portuguesa no Semiárido Baiano, por elas coordenado, e fruto de estudos iniciados na instituição pela professora doutora Ilza Ribeiro e pelo professor doutor Dante Lucchesi, sobre a constituição de banco de dados para a investigação da história do português brasileiro, né? Então, em 1998, são mais de 20 anos, né? Eu organizei a apresentação em 15 partes, se não me engano, para apresentar a vocês esse grande produto, né, inspirado na obra de professora Rosa Virgínia, o NELP. NELP e seus pesquisadores. Eu, atualmente, coordeno o NELP, já estiveram na coordenação do núcleo as professoras Norma e Zenaide, a professora Silvana Silva de Farias Araújo também, e a partir de 2017, já são mais de 3 anos, eu assumi a coordenação do núcleo, que tem uma equipe fantástica, composta pelos professores, né, Uda da Silva Santiago, Josane Moreira de Oliveira, Natival Almeida Simões de Neto, Norma Lúcia Fernandes de Almeida, Rejane Cristine Santana Cunha, Silvana Silva de Farias Araújo e Zenaide de Oliveira Novaes Carneiro, né? A professora Norma Lúcia Fernandes de Almeida, inclusive, além de grande pesquisadora, tem larga experiência na gestão universitária. Atualmente é a diretora do Departamento de Letras e Artes, do qual o NELP faz parte, né, da UFES, e já foi também vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Uda não é Pedro, dispensa apresentações, é a luz de Exu ou de Coité. A gente brinca muito, nós temos um grupo no WhatsApp bastante divertido para a vida ser leve, porque, afinal de contas, o ser humano é complexo, mas não precisa ser complicado, né? Então, nós costumamos também brincar muito no nosso grupo de WhatsApp. Então, essa é a equipe de pesquisadores do NELP, de professores pesquisadores, professores vinculados ao UFES. Nós temos professores associados, que são os professores André Luiz Alves Moreno, da UNEB, Pedro Daniel dos Santos Souza, também da UNEB, e ex-pesquisadores, a professora Eliana Sandra Pitombo Teixeira, Suane de Almeida Vasconcelos e Thelma Regina Garrido de Araújo. A professora Eliana Pitombo aposentou-se, também a professora Thelma Araújo aposentou-se, a professora Suane Vasconcelos faleceu faz 2 anos ou pouco mais. Ela explorava o banco de dados do NELP na perspectiva da linguística textual. Trabalhou conosco durante 3 ou 4 anos, infelizmente veio a falecer. Bem, NELP, um núcleo, não um projeto. Exatamente, o NELP, eu me lembro aqui da apresentação de Tânia Lobo, nas transmissões ao vivo, né, da Abralim, ela disse: o Propor é um programa, não um projeto, é um programa que abriga diversos projetos, né, em diferentes linhas de pesquisa. E o NELP, da mesma forma, não é um projeto, ele é um núcleo que abriga diferentes projetos, né, e o NELP é o projeto o NELP é o núcleo de língua portuguesa com estudos na perspectiva da linguística histórica, o maior da Bahia
e está entre os maiores do Nordeste, né? Então, sem dúvida, um grande núcleo. Há projetos em andamento, vários projetos, coordenados pelos diferentes professores pesquisadores do núcleo, como vem aí, né? Projetos de gramaticalização, projetos de corpos, descrição morfológica, documentos produzidos por mãos inábeis, em busca das raízes do português brasileiro, né, criado pela professora Eliana Pitombo e hoje coordenado pela professora Silvana Araújo, etc. São inúmeros projetos, né, vários projetos atualmente em andamento, e também os projetos concluídos, né, na sequência. Então, temos aí os projetos concluídos, inclusive projeto de professora Ilza Ribeiro, né, entre outros projetos do grupo NELP. O NELP e os auxílios financeiros. Esses projetos de pesquisa, no âmbito do núcleo, eles têm recebido apoio financeiro de diferentes instituições de fomento, né? Diretamente ou indiretamente. Os que não têm diretamente auxílio financeiro recebem ajuda por meio de bolsas de iniciação científica. Nós sabemos que nos projetos de pesquisa, o trabalho que os estudantes de graduação nos programas de iniciação científica desempenham é importantíssimo, é fundamental para o bom andamento das pesquisas. Então, o NELP tem contado desde sempre, desde o início, com o auxílio de diferentes instituições de fomento. O NELP em números. Eu fiz esse levantamento ontem à noite, né, para ter uma ideia dos números do NELP nos últimos 20 anos. Nós somos 53 participantes atualmente, né? Livros já foram publicados 29, capítulos de livros nos últimos 20 anos são 108 capítulos, muitos deles publicados em volumes do PHPB, artigos em revistas são 141, bolsistas de ser colaboradores nos diferentes projetos são 158 até aqui, mestrandos e doutorandos, considerando também aqueles que já defenderam a dissertação e a tese, são no total 60. Então, e muitos desses bolsistas de iniciação científica do NELP hoje fazem pesquisas com maior refinamento teórico na pós-graduação. Então, por exemplo, não sei se estão na plateia, mas Janivan Assunção, que foi orientanda de professora Norma Almeida na iniciação científica, faz hoje o doutorado no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFES, Manuel Crispiniano Silva, que foi bolsista de iniciação científica de professora Silvana Silva de Farias Araújo, né? Hoje faz mestrado também no PPGEL da UFES. Então, são trabalhos de iniciação científica desenvolvidos por uma grande equipe de estudantes de graduação, a maior parte deles continuando, né, suas pesquisas na pós-graduação, que é desejável, sobretudo quando há investimento de instituições, né, de fomento. Bem, por que esse destaque NELP em livros, né, daquele quadro? Porque, de fato, são muitos livros, e livros muito bem avaliados. Eu achei importante apresentar isso, considerando que há publicações ao longo dos 20 anos, né, em 2002, 2008, essa coleção de amostras, né, a professora Zenaide e a professora Norma, né, levaram bons anos, né, pelo sertão baiano, coletando essas amostras de fala, e nós temos notícias, já fizemos esse levantamento, de diversos trabalhos de pesquisa na graduação e na pós-graduação, com dados obtidos dessas amostras, né, desses corpora de língua falada do semiárido baiano. Em 2011, Zenaide e eu nos dedicamos à publicação das cartas brasileiras, da coletânea Cartas Brasileiras, um trabalho imenso,
A maior parte das cartas editadas pela professora Zinaide Carneiro, no âmbito de seu doutoramento, outras cartas editadas por Santiago, da Santiago, por mim, enfim. São 3 livros impressos e 7 CDs, se eu não me engano, em 2011. Em 2012, nós continuamos nos dedicando a publicações, né, de corpora, mas desta vez corpora impressos, né, cartas de leitores e redatores e anúncios. E depois, em 2014, mais publicações, 2016, 2017, o livro Diálogos entre Brasil e Angola, né, que traz resultados de pesquisas iniciadas pela professora Eliana Pitombo e continuadas pela professora Silvana Araújo. Enfim, são muitos livros, muitas publicações no âmbito do NELP ao longo desses 20 anos, 29, se eu não me engano, né? Eu fiz esse levantamento nos currículos dos professores, né? Pesquisadores do NELP. 7, NELP em rede. O NELP trabalha também em uma rede de parceria muito interessante, nós agradecemos sempre a todos os parceiros, e essa pesquisa em parceria é, sem dúvida, muito produtiva, né? A professora Juliana Soledade, na mesa 2, na semana passada, fez referência a uma parceria que ela mantém conosco, com o grupo NELP, no desenvolvimento de seu projeto Dicionário de Nomes em Uso no Brasil, né? No qual, da UFES, atuamos eu, professor Natival Simões Neto, e estudantes também de graduação, Araceli Lima, Juliana Oliveira e Taine do Rosário, né, se eu não me engano nos sobrenomes, né. Então, são parcerias muito produtivas, inclusive parcerias com instituições internacionais, como a Universidade de Lisboa, por exemplo. Bem, o NELP e suas agendas de pesquisa. A história do português brasileiro é uma agenda forte do NELP, mas não apenas. Também o português na África, né? No que diz respeito à história do português brasileiro, nos dedicamos às seguintes subagendas, né? A constituição de corpora diacrônicos de natureza vária, escritos no Brasil a partir do século XVI, a reconstrução da história social linguística do Brasil, o estudo de mudanças linguísticas, né? Essas agendas são agendas do projeto maior, com o qual o NELP mantém parceria, o Projeto Nacional para a História do Português Brasileiro, e essas agendas estão referidas por Lobo 2009. O português na África é uma agenda também do NELP, agenda a qual se dedica a professora Silvana Araújo, né? O projeto Em Busca das Raízes do Português Brasileiro, criado pela professora doutora Eliana Sandra Pitombo Teixeira e coordenado atualmente pela professora doutora Silvana Silva de Farias Araújo, realiza pesquisas empíricas sobre o português de Luanda, com foco em aspectos morfossintáticos. Esses estudos, que caracterizarão traços importantes da gramática do português luandense, poderão ser comparados com outros já realizados, com dados do português do Brasil e de Portugal, trazendo ainda mais contribuições para o debate acerca da formação do português brasileiro. Então, a professora Silvana Araújo, além de atuar na agenda dos estudos da história do português brasileiro, desenvolve também pesquisas sobre o português na África, continuando uma agenda aberta no NELP pela professora Eliana Pitombo, a quem chamávamos Lia, né, com muito carinho. Bem, NELP e a história do PB. Eu vou me concentrar nessa agenda, especialmente a história do português brasileiro. O NELP procura responder a questões que são do projeto maior nacional, né, ao qual ele se vincula. São muitas instituições do Brasil, né, trabalhando no âmbito do projeto nacional PHPB, que hoje é coordenado pelo professor Sandro Marengo. Está, inclusive, o professor concluindo, né, um site do PHPB, que completou anos, né, 20 anos recentemente. Houve um evento comemorativo com a presença do professor Ataliba de Castilho, né, na Universidade Federal de Sergipe. Nós estivemos lá apresentando também um pouco do que se faz no âmbito do PHPB Bahia, Sertão, né, em uma mesa coordenada pela professora Tânia Lobo, que é a coordenadora do PHPB Bahia. Bem, quais são essas perguntas
feitas pelo NELP, no que diz respeito à agenda do estudo histórico do português brasileiro? Quais são as dinâmicas de mudança do português no Brasil? Quais são os aspectos da língua afetada pela mudança? Quais são as parametrizações envolvidas? Como constituir um corpus sistemático que permita capturar a história complexa de formação do português brasileiro? Como superar as dificuldades do recuo ao período anterior ao século XVIII? Como capturar a natureza peculiar do PB, uma língua marcada pelo contato? É possível rastrear os efeitos do contato em textos escritos? Então, são perguntas que se fazem no âmbito dos diferentes projetos de pesquisa que integram o núcleo NELP, né? Há muitos resultados publicados, sempre tendo em vista uma história social linguística nos sertões baianos, contando, portanto, a história do português brasileiro a partir desse lugar, dos sertões baianos. E os corpora constituídos que formam o nosso banco de dados sociolinguísticos são corporas representativos dessa grande área dos sertões baianos. Há textos escritos também por portugueses, mas a maior representatividade é dos sertões baianos. Bem, a equipe PHPB Bahia do NELP é formada pelas professoras Uda Santiago, Mariana Fagundes, Norma Almeida e Zenaide Carneiro. E a primeira agenda, a agenda do corpus, né? Eu trouxe aqui uma citação de Bacelar do Nascimento, porque fazer corpus, Zenaide sempre conversa isso conosco, Uda deve se lembrar dessas conversas, fazer corpus não é fácil, porque montar um banco de dados para estudos linguísticos históricos não é tarefa que se faz sem considerar questões importantes. Então, não se escolhem textos arbitrariamente. São textos escolhidos a partir de questões, a partir de proposições, buscando responder a perguntas maiores, né? Então, as proposições que nós consideramos na formação de banco de dados para o estudo da história do português brasileiro são as seguintes, muito bem sintetizadas por Lopo, 2015, proposições de Rosa Virgínia Matos e Silva, né? Então, a primeira proposição, a história linguística do Brasil não se restringe à história da língua portuguesa no Brasil, nem à história do português brasileiro. O português brasileiro emerge em contexto multilingüe, o contato linguístico é, pois, elemento constitutivo da sua formação. Na cena linguística do Brasil colonial, destacam-se três atores principais: o português europeu, as línguas gerais indígenas e o português geral brasileiro. Africanos e afrodescendentes foram os principais difusores da língua portuguesa no Brasil e os principais formatadores do português brasileiro em sua variante social majoritária, o português popular brasileiro. O passado sócio-histórico linguístico do Brasil deverá ser interpretado para a compreensão do português brasileiro, heterogêneo e variável, plural e polarizado. Então, são essas proposições que consideramos, entre outras, né? A professora Tânia procurou fazer uma síntese com base em 10 textos, se não me engano, entre outras proposições, na formação do banco de dados para a história do português brasileiro no âmbito do NELP. As normas de transcrição dos materiais seguem as normas do PHPB, se não estou enganada, definidas no segundo seminário do PHPB, em 1998, o primeiro, quando se formou o projeto, 1997, né? Então, nós seguimos essas normas com adaptações necessárias, tendo em vista a especificidade dos manuscritos, dos documentos. Então, por exemplo, recentemente, Elaine Brandão e Adilson Silva adaptaram essas normas de transcrição, tendo em vista a natureza peculiar dos livros manuscritos do Arquivo do Sobrado do Brejo, com os quais eles trabalharam na sua dissertação e tese de doutorado, respectivamente. Bem, as publicações em livros do corpus, a primeira agenda, né, a qual se dedica o grupo NELP, essas publicações, nós temos essas publicações que são de amostras orais, né, 4 volumes, também a publicação da coletânea de cartas, né, documentação escrita com representatividade de normas, né, no contínuo.
São 3 volumes. O professor Clebson Oliveira, o saudoso Clebson Oliveira, participou conosco, né, dessa organização. Também houve a publicação em livro dos anúncios e das cartas de leitores e redatores, ou seja, do material impresso que também compõe o banco, né? Bem, a segunda agenda é a História Social Linguística do Brasil. São muitos trabalhos desenvolvidos até aqui, eu apenas fiz uma listagem em síntese do que já se produziu no âmbito do NELP sobre a segunda agenda, a História Social e Linguística do Brasil. São inúmeros trabalhos, eu destaco aqui o trabalho Escola, Demografia e Norma Linguística, que é um trabalho das professoras Norma Almeida e Zenaide Carneiro, que eu gosto muito, mas todos são trabalhos feitos no âmbito de projetos de pesquisa, são resultados, né, de projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição, na UFES, no âmbito do NELP, sobre documentos, né, como o Livro do Gado, enfim. Sobre o contato, né, a sociolinguística de contato, sobre as fontes, né, para uma sócio-história linguística do português popular, etc. Então, são muitos trabalhos como resultados, muitos trabalhos publicados como resultados, né, de pesquisas nessa segunda agenda, né, na história do português brasileiro. A terceira agenda diz respeito ao estudo de mudanças linguísticas. O que se tem feito no âmbito do NELP? Muita coisa, né? Estudos sobre concordância, estudos sobre os clíticos, estudos sobre o sujeito, sobre temas diversos, Eu apenas trouxe aqui algumas publicações sobre o sistema de tratamento, porque se tratam de publicações numa rede de parceria grande, né? A professora Norma Lopes, inclusive, Célia Lopes, perdão, se referiu a esse trabalho de parceria, né, com professores de diferentes instituições brasileiras, nesse estudo sobre a reorganização, né, do sistema pronominal de segunda pessoa na história do português brasileiro, mas são inúmeros os trabalhos que se tem feito atendendo a essa terceira agenda do PHPB, com o qual nos filiamos, né? Bem, o NELP e o Banco de Dados Sociolinguísticos. Então, nós temos aí o DOIS. O DOIS é o banco do projeto indicado antes, Vozes do Sertão em Dados, né? Traz edições facsimilares e semidiplomáticas dos documentos, né, em prospecção, e o C2 é a versão eletrônica do DOIS, ou seja, o C2, para além de trazer as edições facsimilares, as edições semidiplomáticas, traz também edições modernizadas em linguagem XML, com padronização de ortografia, facilitando a busca de dados, né? E a cobertura, como dissemos antes, é a grande área dos semiáridos baianos, havendo também um número de textos escritos por portugueses. Aí essa grande área, né, do semiárido baiano, os sertões baianos. E os metadados, né, considerados, então, os dados biográficos, né, nessa constituição do corpus, né, do banco, os dados biográficos, nome, sexo, data de nascimento, local de nascimento, etnia, escolaridade, grau de habilidade de escrita, dessa agenda especialmente o da Santiago tem cuidado, e profissão. Dados do documento, número do documento, data de escrita, local de escrita, para quem, tipo documental e fonte. A maior parte dos documentos do nosso banco, do NELP, são cartas, portanto, trata-se de uma documentação epistolar, sobretudo, mas há uma diversidade de gêneros, sobretudo agora na segunda fase do projeto, para além de amostras orais, né? Há, como dissemos antes, os documentos impressos também. Esse cuidado, né? Esse cuidado de contextualização do corpus, dos testemunhos escritos, que nós temos também no âmbito do NELP, na formação do banco, né? Com base em Petrucci. E a diversidade de normas, eu não sei se
se Zenaide, Uda e Lara se lembram, mas nós apresentamos esse gráfico com a diversidade de normas no seminário do PHPB, né, no ano passado, e o nosso banco, né, o banco NELP, do NELP, traz esses documentos, né, representativos de diferentes normas. E das normas socialmente estigmatizadas, nós temos especialmente 3 acervos, né, no que diz respeito aos acervos, a documentação escrita, que são as correspondências amigas, quase se chamariam namoro por correspondência, Kleber, porque são cartas que também falam de amor, né? Mas depois resolvemos chamá-las correspondências amigas, o acervo de Valente Bahia, as cartas em sisal, que vocês todos conhecem bem, né? Uda falou sobre elas na apresentação na Abralim, na semana passada, e as cartas marienses. Então, são 3 acervos que representam no banco as normas socialmente estigmatizadas. No que diz respeito às correspondências amigas e às cartas marienses, nós temos feito uma caracterização geral morfossintática dos corpora. A Patrícia tem feito isso comigo, com as cartas marienses, e eu tenho feito esse trabalho com as correspondências amigas, né, uma caracterização geral morfossintática. Sobre as cartas em sisal, Zenaide e eu orientamos, né, uma série de dissertações defendidas em 2017, 2018, 2015, na verdade, já em 2015, né, de Lorena, são estudos morfossintáticos das cartas de Inhabes ou das cartas em sisal, né, como no título. Então, eu brinco, às vezes, dizendo a Zenaide que depois de Uda, eu acho que quem mais conhece essas cartas somos eu e ela, porque essas dissertações, e o elogio é merecido a esses alunos, trazem apêndices fantásticos, com levantamento de dados exaustivo, apêndices que foram conferidos, né, um a um, por Zenaide e por mim. Então, nós, de fato, conhecemos muito de perto esse material, as cartas em sisal. Então, essas cartas têm sido já exploradas, já há um tempo, ou seja, estudos morfossintáticos, para além dos estudos grafofonéticos que Uda Santiago vem fazendo, também estudos morfossintáticos. Então, o CEDOS, de que eu falei a vocês mais cedo, que é pioneiro, né, do Nordeste, aí está o site, vocês poderão depois, com mais tempo, fazer a navegação, né, conhecer um pouquinho mais do projeto, né. Esse site, inclusive, está passando por atualizações, né, com a ajuda que sempre temos tido, né, nas atualizações no site, de Igor Leal e Priscila Tui Batista, né, tem nos ajudado muito nisso, a minha, a Zenaide, a Uda. Nós temos cuidado aí dessas coisas, né, das atualizações do site. Então, como é que o CEDOS surge? Surge de um projeto de pós-doc da professora Zenaide Carneiro, em 2009, 2010. Eu estava chegando ao UFES em 2010, né, concluí o doutorado, cheguei de Portugal em novembro de 2009, quando defendi o doutorado. Tive a sorte que a professora Rosa também me deu, né, de passar no concurso em 2010 na UFES, e quando eu cheguei ao UFES, Zenaide me convidou, na altura ela coordenava o NELP com a professora Norma Almeida, para participar do NELP, e eu me lembrei do que a professora Rosa me disse certa vez: Mariana, na iniciação científica, eu fui bolsista da iniciação científica, professora Rosa, você se dedicou ao português arcaico, na dissertação de mestrado ao português arcaico, na tese de doutorado ao português arcaico, então depois que você terminar o doutorado, eu gostaria de que você se dedicasse também a outra agenda, que é a história do português brasileiro. Então, quando Zenaide me convidou, eu chegando ao UFES em 2010, né, tendo concluído o doutorado em novembro de 2009, para participar do NELP e trabalhar com ela no CEDOS, eu fiquei muito lisonjeada e gostei muito, né, disso. E nós depois, então, fizemos, como atualmente, o projeto temático, Corpos Eletrônicos, Documentos Históricos do Sertão, contribuições ao entendimento da relação entre contato linguístico e mudança paramétrica na formação do português brasileiro. Então, a professora Rosa me ensinou muito sobre o português arcaico, eu aprendi a ler documentos em português arcaico, antigo, com ela, e no NELP eu tenho aprendido a fazer pesquisas com Norma Almeida, com Zenaide Carneiro, com Silvana Araújo, com Uda Santiago, atendendo a essa agenda de estudo da história do português brasileiro.
Bem, os convênios, nós temos também convênios e acordos de transferência de tecnologia importantes, né, como tanto 2019 e 2023, que está em vigor agora, e o que se encerrou em 2016. É uma parceria muito importante e produtiva com o projeto Ticobrai, coordenado pela professora Charlotte Galves. Bem, são duas fases que o CEDOS tem, a primeira fase de 1750 a 2000, de multilinguismo localizado, e a segunda fase de multilinguismo generalizado, de 1500 a 1750, essa fase, que é a fase atual, ou seja, na qual se encontra o projeto, enfrenta a raridade de fontes, e Lara Cardoso, mestranda do PPGEL, tem nos ajudado sobremaneira nesse trabalho de prospecção. Então, eu quero dar também a Lara aqui os parabéns, né, por isso, por essa colaboração e pelo trabalho muito cuidadoso de prospecção de documentos nessa segunda fase do CEDOS. Bem, do feliz congraçamento entre as mais recentes tecnologias e a antiga filologia, surgiu esse novo universo, né, de possibilidades, e o CEDOS é um produto que representa esse feliz congraçamento, né, entre a antiga filologia e a nova filologia, né. Essa edição digital que se faz no CEDOS, a que eu me referi anteriormente, se faz com o uso da ferramenta Edicto, criada por Paixão de Souza, Maria Clara Paixão de Souza, Fábio Kepler e o professor Pablo Faria, né? Então, houve muitos minicursos e muitas oficinas nesses 10 anos, né, de formação do Banco CEDOS, e nós sempre contamos com o apoio, né, dos colegas que criaram o Edicto. Na montagem, digamos assim, de um banco eletrônico, há algumas etapas, né? Então, há a edição em linguagem XML, há a etiquetação morfológica e há a anotação sintática. E essa terceira agenda sempre ficou um pouco atrasada em razão de a demanda ser muito grande no trabalho de edição. Mas nós pretendemos, e Shirley Santos, as professoras Shirley Santos e Williane Coroa nos ajudarão muito nisso, a partir do próximo ano, a cuidar dessa agenda, né, dessa terceira fase de constituição desse banco eletrônico para busca automática de dados, com oficinas de anotação sintática que seriam realizadas neste ano, mas com a pandemia e a suspensão das atividades presenciais na UFES, foram adiadas para 2021. Shirley Santos, inclusive, está já elaborando um projeto de pós-doutorado que será desenvolvido no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFES conosco, né? E o Williane, eu devo dizer aqui, nós não fizemos o levantamento de prêmios do NELP, não tivemos tempo, mas o NELP já ganhou muitos prêmios, e o Williane Coroa foi recentemente destaque como linguista negra, e eu gostaria de dar a você, Willy, publicamente os parabéns. Bem, o eCorp é já uma ferramenta de busca que o CEDOS disponibiliza, não disponibiliza no site ainda, porque está passando por aperfeiçoamento, mas há uma publicação, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da ferramenta, desenvolvida por Igor Leal, né? Há uma publicação de A Cor das Letras, né? O eCorp. Bem, então, no site CEDOS há uma seção de catálogo na qual é possível acessar páginas de acervos específicos, né, para maiores informações. Então, por exemplo, há a página das cartas em sisal, coordenada pela professora Uda Santiago, então é possível acessá-la. Há também a página das cartas marienses, coordenada por Patrícia Brito, que concluiu recentemente seu curso de mestrado. E há também um terceiro site vinculado ao site CEDOS, no catálogo, o site das amostras orais, né? Inclusive, na próxima fase dos seus planos de trabalho, as bolsistas Araceli Lima e Taine do Rosário farão a edição das amostras do NURC, né? A edição XML das amostras do NURC. Bem, e eu não poderia deixar, nesta apresentação do NELP, de agradecer imensamente, em nome de nós todos, aos estudantes de IC, que nesse percurso de 10 anos nos ajudaram imensamente na constituição do banco, né?
e muitos desses alunos foram bolsistas de Zenaide e meus mais de uma vez. Igor, se não estou enganada, foi bolsista de Zenaide 3 vezes, né? Igor Leal. Então, são parceiros muito importantes no desenvolvimento das pesquisas, e o C2 hoje não seria o banco que é, o banco de dados sociolinguísticos do NELP não seria o que é, se não fosse pela ajuda desses meninos e meninas, né, que estão conosco, grandes parceiros, né? Então, eu gostaria de agradecer também a eles aqui publicamente. As referências sobre o banco, se desejarem maiores informações, há algumas coisas publicadas, né? Vocês poderão consultar, são descrições gerais, né? Sobre o banco de dados do NELP, sobre documentos específicos também, etc. Bem, esses materiais disponíveis no site C2 podem ser também acessados no site do PHPB Bahia, né? No site do PHPB Nacional, que é coordenado pelos professores Afrânio Barbosa e Marcelo Módulo, né? E também no Banco Informatizado de Textos do Propor, é possível acessar também pelo BIT esses materiais, né? A professora Rosa tinha um grande amor pelo Propor. Eu não sei se Eliette hoje está na plateia, se ela pôde vir hoje, mas eu me lembro, eu e Eliette, começando a constituir o banco informatizado de textos do Propor, e digitalizando os documentos, havia erros, e a gente ali na unha corrigia aqueles erros. Então, foi assim que começamos, né, com a professora Rosa, no âmbito do Propor, a formar o BIT, né, o BIT, quando a tecnologia não era tão avançada como hoje. E é claro que nessa grande agenda que o NELP também assume, né, de reconstrução da história do português brasileiro, essa grande agenda é trabalho, como disse a professora Rosa, para muitas mãos e por muito tempo, né? Então, certamente já se fez muito no âmbito do NELP e de outros programas no Brasil, né, para essa reconstrução da história do PB, mas ainda há muito a ser feito, né? O NELP e a pós-graduação. Então, essa Mari, produção do NELP... Diga, Uda. desculpa interromper, mas seu tempo está acabando. Certo, já estou concluindo. Já estou finalizando. Tá. Então, o NELP e a pós-graduação... Obrigada, Uda. O NELP e a pós-graduação, nós temos aí alguns números importantes também, porque... do que eu falei antes, né? Os estudantes de iniciação científica continuam suas pesquisas na pós-graduação, e nós temos tido muita sorte com isso, porque são estudantes que, de fato, têm interesse na grande área da linguística histórica, têm perfil de pesquisador e têm contribuído imensamente com o grupo nesses 20 anos de história, mais de 20 anos de história. Há também uma parceria do NELP com o Profiletras, né, o mestrado profissional em letras. Devo dizer que Zenaide foi quem pensou o Profiletras na UFES inicialmente, porque ela gostaria de que os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do NELP chegassem à educação básica, né? Então, ela sempre conversava sobre essas questões comigo, e nós montamos uma comissão e deu certo, né? E o Profiletras funciona hoje na UFES muito bem e com trabalhos de muita qualidade, né? Então, o NELP tem essa parceria com a pós-graduação, não apenas com o mestrado acadêmico, mas também com o mestrado profissional, né, em letras. O NELP na sala de aula é uma ação também, assim, da qual nós nos orgulhamos muito, os alunos da graduação têm gostado muito, né, dessa ação. Os mestrandos e doutorandos apresentam, né, nas salas de aula, na graduação, seus trabalhos de pesquisa. E não só, também os estudantes de iniciação científica apresentam aos seus colegas de graduação seus trabalhos de pesquisa, e os alunos ficam encantados sempre. O projeto funciona desde 2017 e tem sido, entre os alunos, sempre um grande sucesso.
O NELP nas redes sociais, nós temos um site atualizado recentemente, né, por Iago Guzmão, a quem eu agradeço, né, maravilhoso, bolsista do NEI-HD, né, orientando do professor Patrício Barreiros. Visitem o site do NELP, né, está muito bonito e é um site bastante amigável, né, façam um passeio por lá. Esse gerenciamento das redes sociais do NELP é feito por mim, por Zenaide, por Taine do Rosário, fantástica, que faz cards muito bonitos, né? E tem cuidado mais de perto desse gerenciamento das redes sociais do NELP. Então, parabéns também, Taine, publicamente, por esse trabalho tão dedicado. O NELP, estou chegando já ao fim, longevidade e vitalidade, né? Eu me lembrei da apresentação de professora Tânia Lobo, né, no Propor, e pensei o NELP também como Propor. Longevidade e vitalidade. O NELP tem uma grande equipe, o NELP tem grupo cadastrado no CNPq, certificado no CNPq, o NELP está nas redes sociais, tem sites modernos, tem trabalhos no Prelo, livros no Prelo, então o NELP está, de fato, a todo vapor, hoje com 22 anos, e a nossa intenção é fazer um evento comemorativo em 2025, pelos 25 anos, né, do NELP, em homenagem às suas fundadoras, né, professora Norma Almeida e professora Zenaide Carneiro. E o NELP não é só trabalho, pode parecer, mas não é só trabalho, é também boniteza e alegria. Esse lindo aí é o Bruno Lopes, que está também na monitoria deste evento, ao lado de Taine do Rosário, né? A despedida de professora Thelma Regina Garrida de Araújo, que se aposentou recentemente. Nós fizemos uma pequena reunião, sempre com muita alegria, estamos aí lindos e sorridentes na foto. Então, NELP com boniteza e alegria, assim, lembrando Paulo Freire, sempre assim, com boniteza, alegria e leveza, né? Muito trabalho, mas também alegria. Sempre para a Rosa, eu me lembro, esses dias pensando na apresentação, eu me lembrava de umas conversas com a professora Rosa, eu dava carona à professora Rosa até a casa dela, né, quando as aulas terminavam, eu ia deixar ela em casa ali no 2 de julho, e a gente ia conversando sobre muitas coisas, e a professora Rosa soube que eu escrevia poemas, escrevia umas coisinhas, e aí ela, eu quero ler, e aí ela lia uns poemas, e que lindos, e me dava maior força e tal. E eu, essa semana, disse, eu vou escrever uns versinhos para a professora Rosa, né, em homenagem a ela. Então, são esses os versos, sempre para a Rosa é uma alusão ao Rosa, né, é o primeiro Congresso Internacional de Linguística Histórica, então, sempre para ela, né, gratos por tudo. Então, foi Rosa que me disse que as línguas têm história, e me contou por que caminhos a língua portuguesa passou. Ela me deu a mão e me deu o pão, da carne e da alma, e sem dizer que vinha, Rosa ficou, como um presente dos jardins dos céus. Nos corações de dores e amores, coração de toda gente, a saudade mora. E Rosa dos amores deixou saudades. Os amores de Rosa lhe prestam homenagens, sempre para a Rosa. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, agradeço a vocês todos pela atenção e digo que, sem sombra de dúvidas, o NELP da UFES é o maior produto inspirado pela professora Rosa no âmbito de nossa instituição. Então, por essa razão, a apresentação de hoje. Muito obrigada.